Quando eu comecei a investigar a história da Coca-Cola, percebi que estava diante de algo muito maior do que uma simples marca. Era um império que atravessava gerações, guerras, fronteiras e crises, moldado por homens que entenderam o poder do desejo humano. Mas poucos sabem que esse império não teve apenas um herdeiro. Na verdade, existem duas linhagens distintas que carregam o peso e o brilho dessa herança. Quanto mais eu mergulhava nos arquivos, mais percebia que a Coca-Cola era como uma dinastia silenciosa. De um lado, o nome dos Candler, os primeiros guardiões do império, os arquitetos da expansão global. De outro, um herdeiro moderno, extravagante e controverso, que vive em um universo absolutamente diferente daquele do patriarca original. E isso, para mim, revelava uma história muito mais profunda do que o público conhece. Por trás do vermelho vivo do rótulo, havia segredos, disputas, fortunas colossais e um contraste quase cinematográfico. A trajetória dos Candler era marcada por disciplina, religiosidade e estratégia inabalável. Já a do herdeiro contemporâneo parecia uma avalanche de excessos, manchetes e escândalos que desafiavam a própria ideia de legado. Duas pontas de um mesmo fenômeno. O poder da marca mais famosa do mundo. Foi então que eu entendi que essa não era apenas a história do refrigerante mais consumido da história. Era a história de um trono. E como todo trono, ele exigia sucessores. Alguns preparados, outros nem tanto. O destino do império mudaria quando essas duas linhagens, separadas no tempo e na geografia, mostrassem ao mundo suas versões de herança e poder. E é essa jornada que eu vou te contar agora. A jornada que começa com um farmacêutico meticuloso e termina com um bilionário excêntrico perseguido por escândalos. Duas histórias. Um império. Uma marca que jamais imaginou que seus herdeiros seriam tão diferentes e tão reveladores. Quando voltei ao final do século XIX para entender o início da Coca-Cola, encontrei um homem movido por uma determinação quase religiosa. Asa Griggs Candler não era o inventor da fórmula, mas foi ele quem enxergou o potencial que ninguém mais viu. Em uma época de restrições, doenças e reconstrução social, ele acreditou que podia transformar um tônico obscuro em um símbolo de prosperidade. Isso, para mim, mostrava a verdadeira essência de um fundador. O que me impressionou foi descobrir o quanto Candler sacrificou para consolidar seu império. Ele comprou a fórmula por uma quantia modesta, mas investiu tudo o que tinha na produção, distribuição e publicidade. Enquanto outros temiam o risco, ele abraçou a incerteza com uma confiança quase teimosa. Eu percebia claramente que a Coca-Cola não nasceu do acaso. Nasceu da obsessão. As dificuldades eram enormes. A América ainda se recuperava da Guerra Civil. O mercado era hostil e a concorrência agressiva. Mas Candler trilhou o caminho com visão estratégica. Criou um sistema de distribuição pioneiro, apostou em propaganda quando poucos acreditavam nela e transformou o produto em uma promessa de energia, alegria e vitalidade. O império começava a tomar forma. A humildade de suas origens contrastava profundamente com o poder que ele viria a construir. Ele era um homem simples, metódico, religioso, mas com ambições que iam além de sua época. E quanto mais eu estudava sua história, mais entendia que ele não buscava apenas riqueza. Ele buscava eternidade. Algo que sobrevivesse a ele, aos filhos e a qualquer crise que pudesse surgir. E foi assim, entre erros, dívidas e ousadia, que Asa Candler criou o alicerce do Império Coca-Cola. Um alicerce que sustentaria não apenas uma marca, mas uma cultura global. Um legado tão sólido que continuaria vivo muito tempo depois de sua morte, mesmo em mãos de herdeiros que ele jamais conheceria. Quando cheguei à fase da ascensão, percebi que a Coca-Cola se tornou mais do que um produto, virou um fenômeno. A genialidade do império se consolidou quando os primeiros engarrafadores independentes surgiram. Foi uma decisão ousada, abrir mão do controle total em troca de expansão rápida. Mas poucos sabem que essa decisão foi o ponto-chave que transformou um tônico local em um império global. A Primeira Guerra Mundial, que para muitos significou destruição, para a Coca-Cola significou uma oportunidade inesperada.
a bebida passou a ser associada à moral das tropas americanas, tornando-se um símbolo de patriotismo e conforto. Eu percebi que ali, no fronte de batalha, o Império ganhava a aura que o acompanharia para sempre. Era como se a marca tivesse se tornado parte da identidade dos Estados Unidos. Com o tempo, vieram crises, concorrências ferozes e inovações arriscadas. Mas o Império resistia. Cada garrafa vendida era uma peça de um quebra-cabeça global. A estratégia de publicidade era precisa, emocional e agressiva. Cartazes, jingles, slogans. Tudo trabalhado com uma estética que encantava e hipnotizava. A Coca-Cola não vendia apenas um líquido. Vendia um sentimento. A marca sobreviveu a depressões, guerras, transformações sociais e até mudanças de gosto do consumidor. Mas o mais impressionante para mim era como ela mantinha sua identidade. Enquanto o mundo mudava, Coca-Cola continuava se apresentando como um sonho possível, acessível, doce, eterno. Uma promessa em forma de bebida. E foi nesse cenário, nesse império imponente, que um novo tipo de herdeiro surgiria. Não da linhagem Candler, mas de outra família, em outro continente, moldada por outro tipo de poder. E é aqui que a história muda de tom. É aqui que a modernidade entra em cena. Quando ouvi pela primeira vez o nome Alky David, confesso que me surpreendi. Ele não pertencia à linhagem Candler, os guardiões do início. Ele vinha de outro ramo do império, o das engarrafadoras, onde famílias bilionárias expandiram regionalmente o domínio da Coca-Cola. E os Levants, antepassados de David, eram uma dessas famílias. Foi então que percebi. O império tinha dois rostos. Alky David cresceu em um ambiente de riqueza extrema, onde o luxo não era conquista. Era rotina. Mas poucos sabem que, antes das manchetes escandalosas, ele era considerado um jovem brilhante, criativo e ousado. Eu fui descobrindo que sua personalidade exuberante vinha acompanhada de uma inteligência rara para negócios de mídia e tecnologia. Uma dualidade fascinante. Mas o destino do império mudaria quando ele começasse a se afastar do perfil tradicional dos herdeiros de grandes dinastias. Em vez de assumir discretamente os negócios da família, David mergulhou em polêmicas, extravagâncias e comportamentos imprevisíveis. A sucessão, que parecia segura, tornou-se uma incógnita. E a imagem do herdeiro moderno começou a se distanciar do legado disciplinado dos Candler. Quanto mais eu observava sua trajetória, mais percebia o contraste brutal entre ele e o fundador. Asa Candler construiu seu império com silêncio, trabalho e devoção religiosa. Alky David caminhava entre festas, polêmicas e processos judiciais, cercado de luxos e controvérsias. Era como assistir a duas eras colidindo e revelando a fragilidade da herança moderna. E ainda assim, ele permanece parte da dinastia Coca-Cola. Não pela fórmula, não pela fábrica original, mas pelo império de engarrafamento que sustenta a marca até hoje. Um herdeiro improvável, imprevisível, quase indomável. Um símbolo dos novos tempos, onde fortuna e fama se misturam com poder e caos. Foi investigando as curiosidades que percebi o quanto essas duas linhagens se afastaram com o tempo. Os Candler deixaram o controle da Coca-Cola em 1919, vendendo tudo por uma fortuna equivalente a bilhões atuais. Eles se retiraram com discrição, preservando a imagem de família tradicional. Já a linhagem moderna, da qual Alky David faz parte, seguiu expandindo o império através do engarrafamento. Um negócio tão valioso quanto a própria fórmula. Mas poucos sabem que o engarrafamento é onde a verdadeira riqueza sempre esteve. Muitas famílias bilionárias surgiram desse modelo, e os Levants, antepassados de David, foram uma das mais influentes. Esse detalhe muda toda a percepção do público sobre quem são os verdadeiros herdeiros. E quanto mais eu investigava, mais entendia o tamanho dessa confusão histórica. Entre as curiosidades mais marcantes, descobri que Asa Candler, apesar de ser o construtor do império, não beberia Coca-Cola em grandes quantidades, por ser extremamente disciplinado com sua saúde. Em contraste, Alky David se tornou conhecido por extravagâncias que frequentemente ocupavam as manchetes.
dois extremos de comportamento, ambos dentro da mesma dinastia empresarial. Também me surpreendi ao descobrir que Candler era um filantropo devoto, fundador de instituições e financiador de obras públicas. Enquanto isso, David se envolveu em batalhas judiciais, acusações e escândalos internacionais. Era como se o passado e o presente se revelassem em duas cores completamente diferentes, mas ainda assim ligadas pelo mesmo império. E no fim, o que mais me impressionou foi a conclusão inevitável. Por trás da marca mais famosa do mundo, existe não apenas um, mas dois legados. O da construção, silencioso, firme, disciplinado, e o da herança moderna, barulhento, controverso, imprevisível. Dois lados da mesma moeda chamada poder. Ao finalizar essa investigação, percebi que a história da Coca-Cola não pode ser contada como uma linha reta. Ela é uma espiral que conecta passado e presente, disciplina e excessos, tradição e caos. A dinastia dos Candler construiu o alicerce que sustentaria um símbolo mundial. A dinastia moderna expandiu esse símbolo para níveis que nem o próprio fundador poderia imaginar. Hoje, o valor da Coca-Cola supera centenas de bilhões de dólares. Seu impacto cultural é tão profundo que transcende fronteiras, religiões, idiomas e ideologias. E enquanto a marca permanece sólida, os herdeiros, de ontem e de hoje, revelam a complexidade de carregar um império nos ombros. Um império que nunca dorme, nunca diminui, nunca perde relevância. O legado dos Candler permanece como um monumento silencioso. O de Alki David, como um retrato moderno da fragilidade humana diante do poder. E eu, acompanhando essas histórias paralelas, não consigo deixar de perceber como o tempo transforma heranças, mas nunca apaga a força de um império verdadeiramente global. No final, fica uma reflexão inevitável. Toda herança é uma responsabilidade. E nem sempre ela vai para quem está preparado. Algumas linhagens honram o legado, outras o desafiam. E no caso da Coca-Cola, esses dois caminhos coexistem em um equilíbrio tão tenso quanto fascinante. E assim termino esta jornada pela dinastia Coca-Cola. Uma história de dois herdeiros, dois mundos, um império. Uma marca que moldou o século passado, influencia o presente e, muito provavelmente, continuará dominando o futuro. Uma marca cujo poder ultrapassa o tempo, mas cujos herdeiros revelam as vulnerabilidades da própria humanidade. Se esta história tocou você de alguma forma, se esse mergulho pelas dinastias que moldaram o mundo despertou novas perguntas, então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Há muitos outros impérios, herdeiros e segredos aguardando para serem revelados. Inscreva-se no canal Os Grandes Herdeiros e permita que as próximas histórias encontrem você, assim como esta encontrou. Nos vemos no próximo capítulo.